Será que eu consigo? As dúvidas gritam mais alto. É a única coisa que passa pela sua cabeça. Eu sei que já se sentiu à beira de um grande desafio, aquele tipo de situação que parece impossível de vencer, como se tivesse uma muralha enorme na sua frente e você nem soubesse por onde começar. Eu te entendo, todos nós já estivemos lá, mas tem uma saída, tá? Não estou falando de uma história distante ou de um conto de fadas. Isso é real e pode acontecer na sua vida. Se você já teve aquele momento de hesitação, aquele medo de avançar, esse devocional vai te mostrar que o impossível só aparece até você dar o primeiro passo. E quando você descobrir quem está do teu lado, tudo vai mudar. O mesmo Deus que operou sinais poderosos nos tempos bíblicos é o mesmo que age em nossas vidas hoje? Quando pensamos em milagres e atos sobrenaturais, muitas vezes olhamos para a história da Bíblia como algo distante, como se fossem apenas relatos do passado. A palavra de Deus não é um livro de histórias congeladas no tempo, mas sim uma fonte viva e atual, que continua se manifestando em nossa realidade. Josué capítulo 24, no versículo 31, vemos assim: O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. O que aconteceu com Josué é um exemplo perfeito de como Deus ainda hoje nos chama para grandes desafios. Quando Josué assumiu a missão de continuar a obra de Moisés, ele enfrentou desafios gigantescos. O nome dele, que significa Deus é salvação, já trazia uma mensagem poderosa. Deus estava com ele em cada passo. Imagina ter que cuidar da Arca da Aliança, atravessar um rio em época de cheia, unir 12 tribos que já tinham suas diferenças e, além disso, conquistar territórios e expulsar povos inimigos. Não era uma missão simples, mas Josué sabia que a força e a coragem que ele precisava vinham diretamente de Deus. Agora pense comigo, qual é a sua missão hoje? Talvez você não esteja liderando um povo inteiro, mas com certeza há desafios diante de você que parecem intransponíveis. E aí vem a pergunta que muda tudo. Você está enfrentando esses desafios com a direção de Deus ou se lançou neles sozinho sem consultar ao Senhor? Esse é um ponto central. Quando caminhamos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dá a coragem e a sabedoria necessária para cada batalha. A reflexão aqui é importante. Será que estamos buscando enfrentar as lutas do dia a dia com as nossas próprias forças ou estamos deixando Deus guiar nossos passos? Josué venceu porque ele estava em sintonia com o plano de Deus e sabia que não estava sozinho. Da mesma forma, se nós nos agarrarmos à coragem e direção que vem do Senhor, conseguiremos vencer nossos desafios, por maiores que eles pareçam. Agora, trazendo essa reflexão para os nossos dias, podemos pensar em quantas vezes nos encontramos em situações que parecem ser verdadeiros rios Jordão em nossa vida. Talvez seu desafio seja um projeto novo no trabalho que pareça impossível de realizar, uma dificuldade familiar que você não sabe como resolver, ou até uma decisão importante que precisa ser tomada, mas que te paralisa pelo medo de dar o primeiro passo. Nesses momentos, precisamos olhar para o tamanho do desafio e esquecer que a força para atravessá-los não vem de nós, mas de Deus. Vamos pegar um exemplo prático. Você já parou para observar atletas olímpicos? A maioria deles se prepara por anos, muitas vezes enfrentando lesões, desânimo, frustrações e ainda assim continuam lá, treinando dia após dia, esperando o momento certo para competir. O que os move não é apenas o talento, mas a perseverança e a confiança de que no momento certo eles estarão prontos para enfrentar o desafio. Agora, imagina se ao primeiro sinal de dificuldade eles desistissem. Nunca chegariam à vitória. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus está nos preparando diariamente para os desafios que vamos enfrentar. E como Josué, precisamos confiar que quando o momento certo chegar, estaremos prontos, porque Ele nos capacitou. Outra coisa que precisamos lembrar
é que os desafios que enfrentamos nem sempre são para nos derrotar. Muitas vezes, eles são a preparação que Deus usa para nos moldar. Pense em José lá no Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, e ainda assim, Deus usou tudo isso para prepará-lo para um propósito maior, salvar o povo da fome. Se José tivesse desistido no meio do caminho, talvez nunca teria alcançado a posição que Deus planejou para ele. Assim como José, nossos desafios atuais podem ser a escola de Deus, preparando-nos para algo maior que ainda nem podemos ver. Quando olhamos para o exemplo de Josué, vemos que ele não era um super-herói, mas um homem comum que decidiu confiar em Deus diante dos maiores desafios da sua vida. Ele sabia que por mais difíceis que fossem as batalhas, ele nunca estava sozinho. E essa é uma verdade que precisamos trazer para o nosso cotidiano. Deus nos dá coragem, sabedoria e força para seguir em frente. A única coisa que ele nos pede é que confiemos nele e demos o primeiro passo. Como diz o versículo de Josué 24:31. Enquanto Josué viveu, o povo serviu ao Senhor. Isso nos mostra que um líder, uma pessoa que decide seguir a Deus com fidelidade, pode impactar e transformar vidas ao seu redor. Josué não era diferente de nós. Ele enfrentou medos, incertezas, desafios enormes, mas a grande diferença foi onde ele escolheu colocar sua confiança. Ele sabia que a força para vencer suas batalhas vinha de Deus e não da sua própria capacidade. O que aprendemos aqui é exatamente isso. Não importa o tamanho do desafio, o que importa é em quem colocamos nossa confiança. Na nossa vida, os desafios podem parecer gigantes, mas o mesmo Deus que esteve com Josué nos garante que está conosco. E Ele nos convida a dar o primeiro passo. Muitas vezes, ficamos paralisados, esperando uma solução pronta, mas Deus nos chama para agir com fé, para avançar, mesmo que a estrada à nossa frente ainda não esteja totalmente clara. É nessa confiança, nesse movimento de fé, que Ele age e nos fortalece. Se hoje você se encontra diante de um desafio que pareça impossível, lembre-se, Deus te capacita e te dá coragem, assim como fez com Josué. O caminho à sua frente pode ser cheio de incertezas, mas o Deus que você serve é fiel e jamais te deixará sozinho. Lembre-se, a força e o segredo para vencer suas batalhas não está na ausência de desafios, mas na presença de Deus em meio a eles. Inclusive, como se encher da presença dele, no último vídeo trouxemos um devocional magnífico falando disso. O YouTube vai separar para você e vai aparecer aqui na tela. Te convido a continuar se enchendo do amor de Cristo. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto. Aquele abraço.